Olá, meu nome é Sérgio de Moraes e estou aqui para conversar com vocês, junto com a LNV Educacional, a respeito das provas para o curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Selecionei aqui uma questão que foi aplicada no vestibular de 2017, uma questão de geografia, segunda questão daquela edição de prova. E a questão abordava o seguinte: a globalização, apoiada nos três grandes centros de impulsão da economia mundial, não impede que os Estados Unidos, as redes ou os indivíduos se organizem em diferentes escalas regionais ou locais. Uma afirmação. Com base no texto acima e no mapa, o que ela pedia? Primeiro, a observação desse mapa. Note que é um mapa que apresenta setas e você deve se lembrar que na cartografia as setas são indicativo de movimento, de fluxos, né? Nesse caso, fluxos de capitais, fluxos de informações que tendem a circular entre os diferentes polos da economia mundial. É sempre importante, quando há uma questão com o mapa, que a gente se atenha a todos os elementos presentes na representação cartográfica. Então, fluxos e redes do espaço de globalização, então é um mapa de fluxos, né? A tríade Estados Unidos, União Europeia e Ásia Oriental, o círculo em vermelho destacam essas três regiões, né? E o que elas apresentam de diferente? Você deve se lembrar que são regiões que apresentam um grande número de empresas, né? Não apenas as empresas, as indústrias, mas também os centros de decisão. Temos aí as bolsas de valores, né, onde movimentam os capitais. Temos aí os escritórios que comandam diferentes unidades ao longo do mundo. Né? Os principais fluxos de globalização, destacamos aqui essas linhas em vermelho mais grosso, indicando a maior intensidade. Então, nós já observamos que o que chamamos de mundo globalizado tende a concentrar mais circulação, maior circulação de capitais, né, entre os grandes polos, né, e os polos emergentes, destacando aí o Oriente Médio, né, principalmente a Arábia Saudita, a Índia, a África do Sul e o Mercosul, né, do qual o Brasil faz parte. Então, estaríamos aí naquilo que muitos chamam de periferia do sistema, né, entendendo os grandes polos econômicos como o centro da economia mundial, o centro do chamado capitalismo. Perceba que os fluxos dos países emergentes apresentam linhas mais finas. Essas linhas finas indicam menor intensidade, né, ou menor volume de negócios dentro desse chamado mundo globalizado. O IDEA da questão pediu o seguinte: indique duas medidas adotadas pelos países emergentes para se inserirem nos mercados globalizados. Ou seja, o que países como Brasil, África do Sul e Índia costumam fazer, né, em comum principalmente, para tentar se inserir nesse mundo como receptores de capitais, né, como países que participem mais intensamente dessas redes de negócios que, como vimos no mapa, né, é mais concentrado entre os países mais ricos. Então, selecionamos aqui estímulos tributários como forma de atrair os investidores. O que é um estímulo tributário ou isenção fiscal? É quando o Estado daquele país, do Brasil, da Índia ou da África do Sul, abre mão de cobrar impostos de empresas ou de movimentação de capitais para atrair investimentos. Né? Isso muitas vezes é polêmico porque os estados de países emergentes muitas vezes têm carências, né? Muitas vezes não, eles têm carências sociais, carências de recursos para infraestrutura, para saúde, para educação, enfim, é um dinheiro que acaba lhes fazendo falta, só que a justificativa é que, ao abrir mão de tributos para atrair empresas, essas empresas vão movimentar a economia, gerar empregos e talvez gerar mais recursos para o futuro.
Regulação do trabalho, entendendo a regulação aqui como o conjunto de leis, né, trabalhistas, via de regra, muitos países modificam a lei para retirar direitos dos trabalhadores de tal maneira a fazer com que essa mão de obra fique comparativamente mais barata, algo que o Brasil fez aí recentemente, ainda no governo Temer, né? A chamada reforma trabalhista. Vantagens locacionais, como localização estratégica, isso já não depende exatamente do país. Quando o país, por exemplo, está na rota de navegação, o caso da Índia, na navegação entre a Ásia, o Japão e a Europa, por exemplo, né? Ou pode investir em infraestrutura, né? O país investe em ferrovias, investe em portos, aeroportos, para se tornar mais acessível e, claro, de uma maneira que isso seja barata. Ou determinado recurso natural, seja o ferro, seja o petróleo, seja o carvão, seja algodão, né? No caso da Índia. Condições políticas e estabilidade jurídica. Essas condições políticas não necessariamente envolvem democracias, né? O discurso geral da globalização é de que os países democráticos seriam melhores para a estabilidade jurídica, mas a gente sabe, né, que na construção da globalização, infelizmente, muitas vezes os capitais eles se acomodaram e se acomodaram muito bem em países autoritários que justamente davam uma estabilidade política e social pelo uso da força, né? Entendendo a estabilidade como o ideal dentro da democracia e o atendimento das demandas sociais e políticas da população, mas que, infelizmente, nem sempre ocorre desta maneira. E eu acrescentei aqui a regulação ambiental menos rigorosa. No mundo em que vivemos, há uma tendência no Japão, nos Estados Unidos e na Europa de setores da sociedade cobrarem maior rigor em relação à emissão de gases, à liberação de efluentes altamente tóxicos, seja na água, no ar, nos solos. Então, as leis de controle ambiental têm se tornado, né, desde as décadas de 1970 e 80, cada vez mais rigorosas. Isso faz com que algumas empresas se desloquem, né, dos centros do poder, né, do poder econômico, o Japão, Estados Unidos e Europa, e procurem países como Brasil, Índia ou África do Sul, onde as leis sejam mais brandas, né, ou seja, sejam menos rigorosas com a questão ambiental, ou por vezes que sejam rigorosas, mas que não haja fiscalização e punição de grandes poluidores, como vemos em outros países. No item B, analise a lógica de implantação das empresas transnacionais nos países em desenvolvimento, ou seja, o que as transnacionais buscam em países, né, em países em desenvolvimento, ou também os emergentes, que as atrai, né? Destacamos aqui as empresas transnacionais estimulam a crescente concorrência entre territórios para dividir a implantação física de suas unidades de produção. O nosso querido e importante geógrafo Milton Santos chegou até a usar o termo guerra dos lugares, ou seja, um município ou um estado brasileiro oferece vantagens de isenção fiscal, né, ou abre mão de cobrar impostos locais para atrair essas empresas. E essas empresas, muitas vezes, elas provocam isso, né, antes de anunciar, antes de decidirem por instalar uma determinada fábrica num país, anunciam a intenção de instalação de uma fábrica, porém não determinam exatamente o local. Isso faz com que muitas vezes ocorram brigas regionais, né, entre estados, entre cidades, para atrair essas empresas mediante maior isenção fiscal. Então, ou isenção de impostos. Então, é uma prática que, inclusive, já ocorreu no Brasil e que pode ocorrer entre diferentes países também. Né? Você imagine que pode haver a concorrência entre o Estado de São Paulo, o Estado do Rio Grande do Sul e o Estado da Bahia, né, para atrair uma mesma empresa, e eventualmente essa empresa pode criar situações nas quais Brasil, Argentina e Chile disputem aí a atração, né, a instalação dessa empresa com maior isenção de impostos.
As empresas transnacionais também organizam sua própria divisão de trabalho em escala mundial. É o que nós chamamos de cadeias globais, né, de produção. Então, geralmente, o desenvolvimento tecnológico fica nos centros, né? Então, por exemplo, na Califórnia, no Vale do Silício, algumas áreas da Europa e do Japão, então aquelas peças e componentes mais sensíveis muitas vezes continuam sendo produzidas nos países sede, né, nos países de origem dessas grandes empresas, e aquelas partes mais simples dos automóveis, dos equipamentos eletrônicos, acabam sendo produzidas em países emergentes ou países com maiores vantagens, como, por exemplo, já falamos, mão de obra mais barata, países que investem em infraestrutura ou países que abrem mão de impostos e também menor rigor ambiental. As empresas também elas podem ser levadas a construir essas redes, né, essas cadeias, de modo a ampliar o seu mercado consumidor, não é mesmo? Então, as empresas elas podem eventualmente pensar em, no caso específico, uma determinada produto ser fabricado no Brasil com vistas a ter a sua distribuição na América Latina, ou um determinado produto ser fabricado na Coreia do Sul com vistas a ser distribuído na Singapura, Malásia, Vietnã, ou seja, as empresas aproveitam as vantagens desses países para produzir, por exemplo, na Coreia do Sul e vender na Europa, mas também para vender a própria Coreia do Sul, né, somando aí as possibilidades de seus ganhos. E no item C, avalie o papel da Organização Mundial do Comércio na regulação dos fluxos internacionais do comércio. Então, esse comércio que é realizado entre os países, ele é normatizado, né, desde 1994, 95, pela chamada Organização Mundial do Comércio, que é uma organização supranacional, né, uma organização composta por vários países, onde, em acordo, são definidas algumas regras para o comércio internacional. Então, a OMC, ela atua, né, na negociação, negocia a diminuição das barreiras comerciais. Então, ela procura, graças à diminuição negociada dos direitos alfandegários, né, as barreiras alfandegárias, favorecer tanto a circulação de mercadorias quanto de serviços. Estou seguindo aqui a grade de correção da GV, mas você sabe que no jogo da OMC não é uma briga entre iguais. Muitas vezes os países mais ricos, com maior poder de negociação, acabam impondo seus interesses, né, de tal modo que alguns setores nos quais esses países são competitivos, por exemplo, a indústria automobilística, existe a propensão, né, e os esforços um sucesso, né, para maior liberalidade de comércio, né? Então isso aconteceu da década de 1990, entre as décadas de 1990 e 2000, por exemplo, no caso do Brasil. O Brasil tinha uma economia muito mais fechada para importação de automóveis e autopeças. Ele abriu, ainda se mantém mais fechado, mas abriu gradativamente sob pressão nas negociações do OMC, envolvendo principalmente japoneses, europeus e estadunidenses. Ocorre que em setores mais sensíveis, como a agricultura, um setor no qual a Europa, os Estados Unidos e o Japão têm subsídios, têm dificuldades de clima, dificuldades de solo, de extensão, eles protegem, né, esses polos do comércio, eles protegem com barreiras sanitárias, né, barreiras subsídios, ou seja, práticas que, sob o ponto de vista do liberalismo, são consideradas anticoncorrenciais. Então, a OMC é o fórum, né, o local onde os países negociam o que estão dispostos a abrir de suas economias para entrada, para importação de produtos, mas também é um fórum no qual não é um jogo entre iguais, né? Um ex-ministro, inclusive das relações exteriores, chamado Celso Laffer, ele disse numa entrevista certa vez que se na democracia as negociações se dão entre um homem, um voto, na OMC é $1, um voto, ou seja, países com maior poder econômico
acabam tendo melhores condições para a negociação. Além disso, das negociações sobre liberalização do comércio, ou regulação do comércio, a OMC ela trata da supervisionação, ela supervisiona, né, a aplicação dos acordos já concluídos, né, como a rodada do Uruguai, que ocorreu entre as décadas de 80 e 90, né, e que tende, né, a promover a abertura. Então, a OMC ela fiscaliza, né, se os países estão com suas leis de comércio internacional de acordo com o que assinaram, né, por conta da rodada Uruguai. Também atua como árbitro de conflitos comerciais, né, um caso famoso é o processo que o Brasil moveu contra os Estados Unidos em relação ao algodão. Os Estados Unidos é um país que produzem algodão em grande quantidade e eles acabam desequilibrando o comércio internacional porque a produção de algodão nos Estados Unidos é feita com muitos subsídios, né? Algo que torna o algodão produzido nos Estados Unidos artificialmente mais barato do que aquele que é produzido no Brasil, na Índia, no Egito, ou seja, países que reclamam, né, dessa prática anticoncorrencial ou antiliberal dos Estados Unidos, né, que muitas vezes era o que eles pregavam, né, pregavam sobretudo entre as décadas de 90 e 2000. Então, teoricamente, a OMC ela age como um árbitro, né, para conciliar o interesse daquele país que reclama e daquele país que é reclamado. Também espera resolver as diferenças comerciais existentes entre os países membros, como, por exemplo, protecionismo na Europa, da União Europeia, em relação à produção agrícola, algo que é muito reclamado por países como Brasil, Argentina, Uruguai, ou seja, países exportadores de produtos agrícolas se ressentem, né, do fechamento do mercado europeu e também, por que não dizer, dos Estados Unidos. Estimula a conclusão de acordos que estabeleçam a liberalização dos serviços de telecomunicações, de produtos culturais e a ampliação dos fluxos de capitais. Ou seja, a legislação do comércio internacional, ela, entre as décadas de 1980 e 2000, de um modo geral, houve uma liberalização grande, porém, ainda há setores que são fechados, principalmente serviços, e eu acrescentaria aqui as chamadas compras governamentais. Então, são esses os destaques aqui desta questão que foi aplicada na prova de 2017, né, do vestibular de Direito da GV em 2017, e eu proponho que você faça as suas reflexões a partir da atual guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, destacando aí o governo Trump como um governo contraditório, né, em suas práticas e em seu discurso àquilo que os Estados Unidos pregavam na OMC entre as décadas de 1980, 1990 e 2000. A OMC, oficialmente surgida em 1994, mas antes era o GATT, outra instituição, e os Estados Unidos sempre tiveram um peso como um grande defensor do livre mercado, não só no discurso, mas com pressões, forçando países como o Brasil a assinarem acordos que abrissem mais as suas economias. E o que nós vemos desde 2017 para cá é uma tendência do governo dos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, a assumir posturas mais protecionistas, a exemplo do aço, a exemplo do alumínio, práticas que ameaçam inclusive as exportações do Brasil para aquele país, e mais recentemente, né, as disputas dos Estados Unidos em relação a tecnologias como, por exemplo, a 5G, né? Inclusive contra os interesses daquela empresa chinesa Huawei. Portanto, né, a OMC aí sob crise, né, inclusive com ameaças dos Estados Unidos se retirarem da OMC, ou seja, de provocar aí uma desordem muito grande naquele mundo que foi construído da década de 1990 para cá e que encontra-se hoje, de certo modo, ameaçado pela postura do governo americano em relação à China.
Então, ficamos por aqui. Espero ter ajudado você em seu esforço, em seus estudos para ingressar nessa importante instituição que é a FGV, com seu curso de Direito. Nós, da LNV Educacional, queremos o melhor para você. Grande abraço.